Bom dia, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos deu, né? Hoje, glória a Deus por isso. Hoje é 31 de março de Oh, glória. 2022. O mês está indo, mas a nossa vida com Jesus continua, né? E vem mais um mês, mais uma oportunidade aí para a gente fazer tudo diferente para o Senhor, né? Para agradar mais ainda ao Senhor. E glória a Deus, né? Que a gente sempre, mesmo que é números, né? Semana, dia, mês, ano, o Senhor nos dá essa oportunidade. E é com esse coração grato ao Senhor que eu chamo a irmã Camila para fazer a oração inicial. Hoje a preletora da palavra é a irmã Giovana Rabelo. E sejam bem-vindas. A pastora Genesi está na sala, seja bem-vinda também, pastora. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todas, todos. Que Deus nos dê muitas vitórias nesse dia. Em nome de Jesus, né? Amém, pastora, amém. Vai, Camila, faça orações. A paz, Senhor, a todos. Senhor, meu Deus, maravilhoso Deus, entramos na tua presença, Senhor, nesse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Já somos gratos, Senhor, meu Deus, por cada uma de nós, meu Pai, que o Senhor deu a permissão de estar aqui, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir, Senhor, meu Pai. O seu dia já está guardado, Senhor, meu Deus, para nós, meu Pai. Usa a tua filha, Giovana, meu Pai, em nome de Jesus, capacita ela, multiplica talentos nela, ó Pai, e usa ela conforme a tua vontade, Senhor, meu Pai. Usa a voz dela, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus, a vida dela, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Senhor, meu Deus. Assim seja, Senhor, meu Deus. Já te agradecemos pela palavra, Senhor, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Seja bem-vinda, Giovana. Palavra, Obrigada. creio que vai ser abençoada. Deixe Deus falar Glória a Deus. através da sua boca para nós. Amém? Amém, glória a Deus. Bom dia, mais uma vez. Glorioso é o Senhor, que até aqui nos ajudou, né? Amém. Nós somos motivos de gratidão, Senhor, porque até agora nós não estamos mendicando atendimento em hospitais, nossa família não estão em casa, outros estão caminhando para o trabalho, nossos filhos estão indo para a escola, e o Senhor tem nos guardado. E Ele falou que Ele ia fazer, sim, a diferença entre o justo e o ímpio, e ia nos separar. E hoje nós somos separadas para Ele. Nós fomos escolhidos para Ele desde o início da fundação do mundo. E esse dia que eu e você nem sabíamos que estaríamos aqui, eu jamais imaginei estar aqui. Eu falo até para a Malha que eu não sei nem como foi que eu conheci ela, mas Deus sabe, e ela fez assim uma retrospectiva maravilhosa, e eu glorifico a Deus pela vida dela e pela vida das irmãs. E hoje eu venho trazer uma palavra que a gente lê muito, bastante, né? E a palavra de hoje é... Mas antes eu queria orar. Eu agradeço a Camila, mas eu gostaria também de orar. E, e a palavra de hoje é sobre temor, né? E eu vou orar também engrandecendo o nome do Senhor Jesus, tá bom? Pai, louvado seja o teu nome. Eu louvo e exalto pelo dia, pelas horas, pelos minutos na tua presença, Pai. Eu venho agora diante de ti me colocar como tua serva, Senhor, que da minha boca só sai aquilo que o Senhor permitir, aquilo que o Senhor desejou que eu falasse, aquilo que o Senhor deseja que está no seu coração, que não seja eu, mas que seja o teu doce Espírito Santo, Pai. Eu me coloco agora como serva, como filha, como embaixadora de Cristo nessa dimensão, para honrar e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu gostaria de. A palavra que eu vou trazer para vocês está. Na verdade, são alguns versículos, né? Mas vamos lá. A palavra do Senhor nós vamos abrir em Provérbios. Provérbios 16. Tá, Provérbios 9 e 10 primeiro. É um versículo muito conhecido, muito. Quantas vezes a gente já não leu, né? Porque Provérbios a gente lê assim como para o nosso dia a dia também, né? São 31 versículos, né? 31 capítulos, dá para a gente ler um por dia.
E assim diz o Senhor, na sua palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Bom, muitas das vezes a gente ouve a palavra temor, né? Nós cristãos, vamos falar daqui, a gente está falando de nós, para nossa palavra veio para nós que estamos aqui. E a palavra temor muitas das vezes é interpretada de maneira errônea. E por várias vezes eu interpretei errado, né? Porque eu tinha um conceito, como eu era, eu já falei aqui que eu sou do lar cristão, né? Eu nasci no lar cristão. Eu tinha um conceito de que o temor do Senhor é o medo do Senhor, né? Porque eu tenho temor a tal coisa, porque a nossa língua portuguesa ela vai nos remeter ao temor, ao medo, né? Naturalmente, isso é comum a gente interpretar dessa forma. Mas a palavra do Senhor fala que temer ao Senhor é obedecer, né? Quem teme evita correções, quem teme evita erros. Isso são regras que o Senhor, por causa dos seus princípios, colocou para a gente, né? Eu falo muitas das vezes que, poxa vida, Deus nos deu um manual de vida. Esse manual ensina tudo, tudo, absolutamente tudo, inclusive comer, né? Que você não deve se fartar de comidas, para que você não deve se embebedecer dos vinhos, que você não pode, né? Ensina, inclusive, a nos sentar quando nós chegamos em um local. Olha, não se sente na frente, porque vai que você pode ser retirado, né? Esse lugar não era preparado para você quando chegar no... Então, assim, tem toda a instrução. Realmente, a Bíblia, para nós, é um manual de instrução. E eu falo muitas vezes que além de ser um manual de instrução, para nós vivermos aqui na Terra, ela é muito mais que isso, ela é um manual de instrução para que nós possamos aplicar lá no céu. Como é que é o reino de Deus, né? Eu falo também, costumo dizer, que Jesus ele nunca veio na Terra trazer religião, nunca, ele veio combatê-la, né? Ele veio trazer o reino de Deus e ele trouxe a sua palavra e deixou assim ensinamentos que nós temos o privilégio, nós brasileiros e parte, né, de pessoas nas nações, tem o privilégio de ter. E nós sabemos também que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos muito mais preocupados com o nosso dia a dia e com as nossas correrias. Eu falo por mim que acontece isso com frequência, gente. E na correria, porque assim, hoje, por exemplo, aqui em Manaus já são 8 horas e 27 minutos. Aliás, 8 não, 7 horas e 27 minutos, é uma hora antes daí, né? Só que aqui começa muito cedo, né? Então, assim, quando você aí está acordando 5 horas, eu já levantei há uma hora atrás, né? E também a nossa rotina, por causa de escola, de faculdade, de filhos, enfim, é bem complexa, né? Eu tenho uma filha que está prestando concursos públicos e eu vejo a rotina dela e eu, como mãe, eu tenho minha vida secular, né? Tenho ministério, tenho secular, e eu, como mãe, eu tenho que ajudá-la, né? Na locomoção, e, enfim, tudo que ela precisar para que ela tenha todo o suporte. Mas, enfim, e essa vida corrida que nós temos, elas mas muitas das vezes nos desviam do temor do Senhor. Mas Tá é muito saindo a fácil. voz, tá ficando longe. A voz está ficando longe. E agora, melhorou? Melhorou. Ah, então, e muitas das vezes, né, a nossa correria, a nossa vida, né, enfim, a nossa vida comum, a gente tem uma vida comum, nós somos seres humanos, e nós temos as nossas dificuldades, os nossos acertos, os nossos erros, e a palavra do Senhor hoje falou muito comigo com a questão do temor, né? Então, assim, por que o temor do Senhor? Porque é muito fácil a gente cair. É questão de segundos. É muito fácil a gente perder o que eu acabei de ler. Eu posso ser roubada dessa palavra daqui a 10 minutos, quando acabar. E nós devemos vigiar, porque a palavra de Deus fala que o ladrão está aí, ó, só no nosso derredor, querendo roubar. E ele vai colocar situações na minha vida
daquilo que eu acabei de pregar. Porque se eu estou pregando, se você traz uma palavra aqui no devocional, tenha certeza que você vai ser testado naquilo que você falou. Bora ver se é verdade, né? Quantas vezes isso não aconteceu comigo e aconteceu com você? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E a Bíblia fala que temer ao Senhor, como eu falei, não é temer do Senhor, né? Porque Deus não é aquele ser que está ali só com o cajado batendo na gente, dando chinelada. Vai para cá, menino, vai para ali, meu filho, né? Não, ele é amor, pelo contrário. E por muitas das vezes esse amor ser tão infinito, ser tão poderoso, porque a gente sabe que ele tem um amor em direção da gente, porque ele foi capaz de dar o próprio filho dele por nós. Então, assim, a gente considerando que esse amor, ele é real, ele existe, muitas vezes a gente perde o temor ao Senhor. E, assim, o que mais me chamou a atenção foi domingo, essa palavra me veio domingo, gente. Domingo eu estava na igreja e assim, Deus falou comigo do início ao fim daquele culto. Eu fui para a igreja e eu já começou que eu já fui atrasada, né? Eu já chegando lá atrasada. E eu disse, aí tá, e o Senhor falando comigo sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é reverência ao nosso Deus, é reconhecer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, né? Que Ele é excelência, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio e o fim. Quando eu trago essa consciência para mim como cristã, eu vou ter, opa, eu não estou fazendo coisas para qualquer pessoa, eu estou fazendo para Deus. E é muito comum você perder o foco dentro da adoração, no momento da adoração. Uma irmã te tira do foco. Uma situação, essa palavra não era para mim, esse pregador não tem unção, né? E você ainda empresta ouvido, né, para ouvir que aquele cara. E se não tiver, não tem problema. Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar dele. A nossa obrigação, o nosso dever é adorar o Senhor e se conectar a Ele. Deixa o mundo cair, deixa lá, né? Deixa, irmão, que ele vai prestar conta com Deus. Mas o temor do Senhor, ele não tira de muitas enrascadas, né? A Bíblia fala que quem teme ao Senhor vai levar uma vida o quê? Correta, uma vida em obediência a Deus. E como é, Giovana, que eu vou, de repente, não ter o temor, não, Giovana, eu tenho temor ao Senhor. Vamos lá ver umas características que eu verifiquei em mim. E assim, como nós somos seres humanos, nós vamos estar com os mesmos, né, desafios, e às vezes as coisas que acontecem em mim, pode acontecer com a Amália, com a Dani, com a Camila, com qualquer uma, nós estamos sujeitos a cair. Então, nós temos que estar vigilantes, né? Eu costumo falar de uma situação de testemunho, porque eu não vou falar de testemunho que não está longe, eu vou falar de testemunho que eu estou vivendo, né? Como eu falei, eu cresci num lar cristão, mas por um período, até eu entrar no projeto do que hoje eu sirvo, né? Aconteceu várias coisas. Primeiro que eu aprendi verdadeiramente que era a palavra de Deus. Por exemplo, Gênesis, eu entendia que era só uma história uma história que eu tenho que crer, ponto. Que a Eva estava lá no Jardim do Éden com o Adão, e aí a Eva foi lá, caiu na conversa de Satanás. E assim, para criança, top. Para adulto, o negócio vai ficando mais difícil. Então, assim, se o adulto, nos dias de hoje, não acreditar nessa conversinha, nessa historinha que as pessoas contam, ele não vai conseguir crer. Por isso que muitas das pessoas, elas não conseguem entender. E aí eu fui para o lado científico. Eu falei, não, eu quero ver isso na ciência. E eu fui até que Deus me mostrou. E me mostrou de uma maneira tão linda que eu passei quase 6 meses estudando Gênesis 1. Gênesis 1. E então, a pessoa que me instruía era uma pessoa legada, uma pessoa de testemunho, uma pessoa que eu tinha assim como esse casal, pai, um pastor, são pastores, pessoas mestres. Sabe quando Deus ele levanta o pregador, ele levanta o apóstolo, mas quando ele levanta o mestre, gente, o mestre ele vai trazer palavra, ele vai trazer profundidade, ele vai trazer para você a razão por que aquilo está ali. Ele está
E esse casal, eles estavam muito presentes na vida, na minha vida, na vida dos meus amigos, que estavam nesse mesmo processo, todos crentes, mas estudando muito profundo a Bíblia, ciência mesmo, física quântica, primeira, segunda, terceira, quarta dimensão, como ela se manifestava no mundo físico, na física, coisas assim muito profundas mesmo, para a gente poder entender como é que as nossas almas são, se elas são plasmáticas, como é que ela funciona, como é que o mundo espiritual age no meio do que a gente crê e que realmente existe. E aconteceu que veio a pandemia, né? E a nossa pastora faleceu. Gente, foi como se tivesse assim uma ruptura incrível, porque todo mundo teve perdas no Covid, inclusive eu. Meu pai faleceu, coisa que eu jamais esperava. Meu pai faleceu no Covid. Até hoje eu ainda não consigo crer, né? Mas, Senhor, tá mas assim, foi um saque. Eu diria que foi um saque na nossa vida, entendeu? Uma estratégia que Deus permitiu, que tem a permissão de Deus, mas emocionalmente nós demoramos tempo para se curar, para nos restabelecer, porque mudou a nossa vida completamente. E a minha principalmente, tá? E o que acontece? E aí a minha pastora faleceu, né? E o meu pastor caiu em depressão. Porque ele já é um senhor, 62 anos, 63 anos, e ele caiu na depressão profunda. E lá nessa época, eu queria entender o que era o temor ao Senhor. Falei, o temor do Senhor é crer no Senhor. O temor do Senhor é acreditar que Ele vai fazer essa situação virar bênção. Porque Ele tem um controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo, eu estava aqui, Senhor, me ensina a te temer, porque eu estou com uma situação completamente atípica. Meu pai faleceu, a minha vida mudou de cabeça para baixo, mudou sei lá, eu não digo nem aqui que seja de cabeça para baixo, não, mudou completamente a minha rotina, porque eu tive que. A minha mãe veio morar comigo, glória a Deus, porque eu tenho uma matriarca na minha casa, mas eu tinha que me adaptar em todos os sentidos, né? Inclusive em comportamentos, em ação, é, e em honra que eu tinha que me mover diante dela. E eu lembrava quando tudo que eu fizer para ela, eu tenho que fazer para Deus, considerando que eu estou fazendo para o Senhor. E voltando lá para o meu pastor, né? Ele caiu numa depressão profunda e os filhos dele falavam assim, gente, eu comecei a orar, né? Eu falei, e aí a resposta que um me falava, ele falava, ele está querendo punir Deus. Eu falei, gente, ele é mestre. E eu não entendo. Ele está querendo punir Deus porque Deus fez uma reviravolta na vida dele. E eu falei, gente, ele é mestre. E ele conhece a palavra porque ele nos ensinou. Aí a resposta que eu tive foi: quando você conhece a palavra, mas quando você vive a palavra, mas quando você tem um episódio de provação na sua vida, aí você vai saber se a pessoa tem temor ao Senhor. E eu estou falando, gente, de um pastor. Eu não sou pastora. E eu não estou criticando ele, eu estou falando como que nós podemos perder o temor ao Senhor. Numa questão de segundo, de situações. É muito mais fácil eu sair da linha de rota de bênção por causa das minhas emoções, por causa dos acontecimentos que estão ao nosso derredor. Uma pastora me falou assim, inclusive por causa dessa situação, porque eu fiquei muito triste, né? E a pastora falou para mim, ó, Giovana, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é real, mas ele se importa ele se move em nossa direção por causa dos princípios e do amor que ele tem por nós. Mas se você passar uma provação, porque assim, uma coisa é eu perder meu pai, uma coisa é você perder um filho, são sentimentos e ações completamente diferentes. Uma coisa é eu perder meu marido, né? Uma coisa sei lá, uma tragédia. Pode acontecer, está repreendido em nome de Jesus. E você, qual é a sua reação? Qual é o seu temor diante do Senhor? Quando nós saímos da linha de temor, que é o respeito por Deus,
E a gente consegue observar que o temor na nossa vida, ele começa com coisas sutis. Vou dar um exemplo. Em uma situação você mente, né? Vou dar uma situação aí que aconteceu, tu se utiliza da mentira, e a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, né? E, e sai daquela situação. Você não, naquele momento, a gente já sabe que não tem que temor mais a Deus, por causa daquela mentirinha, né? Outra situação que é muito comum, gente, acontecer fofocas dentro da igreja, né? Irmãos que estão magoados, que não que não estão satisfeitos emocionalmente, nem espiritualmente, não estão satisfeitos com nada, e minam no nosso coração algum tipo de conversa, alguma coisa. Quando você empresta seu ouvido para aquela situação, você também perde temor ao Senhor. Se você não tiver uma palavra para repreender, como aconteceu com uma situação que eu estava na igreja, e a irmã chegou, gente, pelo amor de Deus, quando eu ouço a voz dessa pastora, eu falei, ei, ela é pastora. A unção que veio dela foi Deus que permitiu. Se a voz dela não está conectada, vá voltar para lá atrás, se reconecte com Deus, que você veio aqui para ouvir uma palavra. Você não veio aqui para criticar a voz da pastora. Pare com isso, irmão. Então, assim, o temor do Senhor é mais fácil para nós que estamos no dia a dia, como é que fala, na nossa rotina, e a gente é muito fácil perder, é muito fácil perder o temor do Senhor, por uma atitude. E eu falo para você, Giovana, mas não é perder, não diria perder o temor do Senhor, é como se fosse uma desconexão daquilo que Deus é. Daquilo que Deus é na nossa vida. E por causa das nossas emoções, por causa das nossas as historinhas da vida, né? Que eu acho que, na minha opinião, é desculpa que a gente dá para nós mesmos e para cada situação e utiliza dessas historinhas emocionais e sai da linha de bênção. Sai da linha de bênção. O pastor, ele não começou a se... Ele não começou porque depois esse pastor começou a beber, começou a se prostituir, né? Então, se ele não começou a beber de uma vez a quantidade de bebida que ele toma, vamos lá dizer assim, do dia para a noite, ele começou com uma. Outro caso, gente, de um amigo meu que era obreiro, e ele foi preso, né? Porque ele simplesmente estuprou uma irmã da igreja, numa reunião que tinha lá, ficou só eles dois, né? E ele foi preso e na ocasião a gente teve a oportunidade de visitá-lo. Meu irmão, como é que foi? Você saiu da presença de Deus? Ele disse, não, eu nunca saí da presença de Deus, não. Como é que isso aconteceu? Simplesmente aconteceu. Não sei explicar. Então, assim, a lógica para a gente entender isso é que nós estamos sim na presença de Deus, mas muitas das vezes nós saímos sim do temor do Senhor. E o irmão que estuprou, ele não viu, ele não sentiu isso naquele dia. Ele já vinha tendo esses episódios e se permitindo. Ele não só fez isso, ele também furtou os recursos da igreja. Mas ele não fez isso naquele dia que ele foi descoberto. Ele vinha fazendo isso, com R$ 1, com R$ 2, com R$ 3, daqui foi R$ 50. Então, assim, você vai perdendo a característica de temor ao Senhor, né? A irmã que traiu o marido, ela não fez. Eu falo de crente, tá, gente? Porque quem tá no mundo, né? Não tá falando de nós. Às vezes que eu caí, não foi porque eu caí naquele dia, é porque eu já estava vendo intercorrências de outras situações da falta de temor nas pequenas coisas do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês? Que nós tenhamos a consciência de que
um versículo na Bíblia, ele tem que fazer efeito na nossa vida, de verdade, verdadeiramente. Quantas vezes você ia lá para frente com as crianças, vamos decorar um versículo, temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Tá, mas aí não tinha noção do que era. Quando a gente vive isso, o processo, é que a gente vai aplicando na nossa vida. E para cair, basta estar de pé, e nós temos que vigiar. Hoje foi com o meu ex-pastor, há um ano atrás foi com o meu amigo, meu irmão, e que o Senhor nos livre de sermos nós, e que nós tenhamos o temor do Senhor, para a gente poder aprender quais são as regras do Senhor, e para que a gente possa nos proteger dos pecados, não só dos pecados, das consequências, porque o irmão está preso, o pastor está se envolvendo com uma mulher, e finais de semana é aquele horror de bebida de uísque. E o temor do Senhor permite que nós ficamos debaixo da proteção e da justiça do Senhor. E, principalmente, o temor ao Senhor nos ensina a nos arrepender e trazer a nós a consequência e de pedir perdão pelos nossos atos, pelos nossos pecados e nos mantermos fiéis na presença de Deus. Amém? Amém. Palavra abençoada, né? Eu tenho uma mensagem para vocês hoje aqui, que são, Deus está levantando grandes pregadores, assim como a gente tem pastores aqui, né? Eu vou falar uma palavra para vocês, eu vou deixar um recado para vocês hoje, que estão começando a história ministerial de vocês, de pregação. Deus vai levantar grande, nesse devocional mesmo. Não falem de vocês mais. Vocês sabem por que as pessoas estão se afastando da igreja? 75% eu vou trazer para vocês, deixar no grupo, as pessoas estão falando mais de si nos púlpitos do que de Jesus. E a história de Jesus é linda. Então, que a gente procure mais falar de Jesus do que de nós, porque nós não somos exemplo para ninguém, nós somos pecadores. A gente tenta ser exemplo, tá? Mas nós somos pecadores. A única pessoa que foi 100% correta veio nessa terra e não pecou foi Jesus. Nós somos exemplo, sim, para alguém, por isso a gente tem que caminhar, né, pautado o nosso coração e o nosso comportamento, nossas atitudes, o nosso ser na palavra. Mas que o Senhor falou comigo semana passada, eu estava dando uma palavra para uma pessoa e eu levei um exemplo meu. O Senhor disse, minha filha, essa pessoa está caída porque na igreja dela falam mais deles do que de Jesus. E eu tive que refazer o que eu tinha falado para aquela moça, porque ele me corrigiu na hora. Então, vocês que estão aqui, tem pessoas que Jesus ainda vai levantar na sua igreja para pregar. Falem de Jesus. As pessoas estão sedentas por Jesus, não é por mim. É de Jesus. Os olhos dela, o ouvido dela, a boca dela querem Jesus. Vocês não têm ideia. Comecem a falar só de Jesus para as pessoas. Porque o amor está esfriando. E principalmente o amor de Jesus. As pessoas elas estão buscando mais ser dentro da igreja. E fora da igreja elas estão buscando muito ter. E isso está matando a humanidade. É por isso que o amor está esfriando. Eu busco mais ter do que ser. Então, seja Jesus a partir de hoje. Fale de Jesus para as pessoas. Elas estão buscando Jesus. Elas querem Jesus. Elas chegam na igreja, ela vê a gente passar com a Bíblia, elas se aproximam, elas querem que fale de Jesus. Sim, o nosso testemunho vai ser importante para elas, mas deixa ela ver Jesus na gente. Nós seremos o testemunho vivo delas. Então, a partir de hoje, o Senhor tem me incomodado desde a semana passada, desde essa conversa que eu tive com essa moça. E ela é uma pastora. Não é fácil falar para uma pessoa que já está, né, pastora Genesi, pastora Mônica, para eu chegar para vocês e falar isso para vocês. Para mim, me arrebenta. Me arrebenta chegar, pegar o telefone e consertar uma coisa que eu falei. Uma pessoa. Porque eu respeito a minha autoridade da pastora Mônica, da pastora Genesi, da pastora Thaís, eu respeito a autoridade do meu pastor, eu respeito a autoridade do meu esposo, sabe?
Respeito a autoridade da minha mãe, se ela dizer não é isso, eu não faço, porque é minha mãe, eu com 50 anos. Se ela disser, você não vai fazer, eu não faço. Então, que doa em você hoje, que eu estou falando para você, mas doeu em mim semana passada, quando o Senhor me repreendeu. Falar de Jesus. Deus, você é o Jesus, você é a semelhança dele. Então, Giovana, você estava falando disso, dessa palavra tão abençoada, e eu lembrei do que aconteceu comigo semana passada. O Senhor me repreendeu quando eu dei meu testemunho para ajudar aquela pessoa. Não. Ela está assim, porque na igreja dela só falam as pessoas só pregam delas, não estão pregando de mim. Gente, naquela hora eu desarmei, eu chorei tanto. Eu passei a me dizer uma noite chorando. Esse é um testemunho que eu estou trazendo para vocês. E Jesus vai levantar mais pregadores aqui, ele já está levantando. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem, em cima da mensagem da Giovana. Alguém quer falar? Tem olhinhos aí fitados, corações amorosos, tá aberto. Ó, gente, 20 minutos dá para falar a palavra bem legal de Jesus, viu? A gente está abrindo 20 minutos porque é um devocional, sabe? Estava ficando muito cheio, me desculpe, estava ficando 3 pessoas do YouTube disseram, tá ficando chato no YouTube, tá muito demorado para a gente assistir, a gente está no trabalho, era tão legal quando era rápido o devocional, tá? Realmente está perdendo sentido, já está sendo culto, tá? É por isso que a gente está colocando 20 minutos para a palavra. Tem gente aqui que trabalha, por exemplo, a Cristina, ela está ouvindo, mas ela está aplicando vacina lá no trabalho dela agora, né? Mas alguém, Dani levantou a mão, vai lá, Dani. Oi, bom dia, paz. É uma palavra muito bem direcionada, né, Giovana? Glória a Deus. E muito interessante isso que a Malha falou, porque a gente vê muito assim, né? Hoje a gente vê as pessoas, elas pregam horas falando sobre muitas coisas, mas não falam de Jesus, né? Eu já tinha percebido isso também, sabe, Amália? Que às vezes as pessoas ficam muito tempo falando, e às vezes falam de si mesmas ou de qualquer outra coisa, mas não falam do Senhor, não falam de Jesus, né? E se a gente tem que prestar culto, é para falar do Senhor. E algo muito importante, assim, interessante, que me saltou os olhos da palavra que a Giovana trouxe, a respeito, assim, né, dessa falta de temor, e às vezes as pessoas acabam caindo, né, no pecado, cometendo os seus, eu acredito assim, que o Senhor traz, né, acaba revelando aquilo que está oculto, e eu creio que isso não, como ela falou, não começa de momento, né, isso vem sendo gerado dentro do coração da pessoa, na mente da pessoa, durante muito tempo, até que chega uma hora que acaba aflorando aquilo que verdadeiramente está dentro do coração dela. Porque eu entendo que um caráter, né, a palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter o caráter de Cristo, e não é fácil isso. E às vezes as pessoas tentam maquiar o seu próprio caráter durante algum tempo, mas não permanece, né? Então eu creio assim que o próprio Espírito Santo, ele acaba revelando assim, às vezes a iniquidade da pessoa, que ela vai pecando, por um tempo ela consegue até esconder isso, mas chega uma hora, eu creio que o próprio Senhor, ele traz a revelação e mostra aquilo que está na escuridão, aquilo que está oculto, né? Eu acredito até, assim, para corrigir, né? Eu creio, assim, para que sirva de exemplo para nós, que a gente aprenda em amor, né? Que a gente vendo, às vezes, o exemplo do outro irmão, um exemplo que não deve ser seguido, para que a gente olhe para a gente e veja o que eu estou errando, né? Qual é a minha iniquidade? Porque a gente não é perfeito, né? Se a gente falar que é perfeito, que a gente não peca, a gente vai estar mentindo, né? E vai estar pecando por isso. Então, assim, glória a Deus por isso, porque a gente vê tantos ministérios, até onde eu comentei sobre isso aqui, a gente vê tantos ministérios hoje, pastores entrando em depressão, que se matam, pessoas assim desviando, pessoas que a gente às vezes nem imagina, mas eu creio assim que às vezes a pessoa lá dentro, às vezes por não confessar o seu pecado, não ter um ombro, alguém para chegar e confessar aquilo que está afligindo a alma, afligindo a mente, né? E às vezes até mesmo por não entender às vezes a escritura, porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas são muito mais profundas. Como a Giovana falou, assim, eu tenho a oportunidade de fazer a Escola do Reino com um pastor que eu gosto muito, e a gente aprende muito, assim, na profundeza da palavra, né? E a gente vê, assim, que a Bíblia ela é muito mais complexa, é muito mais profunda do que aparenta ser. E, às vezes, as pessoas, elas ficam só ali, assim, tipo,
com o pé no raso, digamos assim, não se aprofundam e às vezes acabam por não entender, pecando e se desviando. E às vezes a gente vê grandes ministérios, né? Pessoas com grande potencial no Senhor, às vezes caindo, né? Mas eu também creio que da mesma forma que elas caem, se elas se arrependerem verdadeiramente, o Senhor ainda pode fazer algo novo, o Senhor pode levantar essas pessoas, né? Então, assim, glória a Deus que a gente, ontem, nós encerramos um período de jejum e oração, intercessão pela nação, foram 70 dias de jejum e oração, e nós oramos muito, né, pela volta do temor na nação brasileira, né, porque todos os confins do nosso Brasil, onde tivesse uma alma vivente, as pessoas pudessem aceitar Jesus e o temor do Senhor viesse sobre a nossa nação, sobre as autoridades da nossa nação. Nós oramos por todas as autoridades, não só por presidente, mas por os prefeitos, governadores, todas as esferas, né. Então, eu creio assim que a nossa nação em si, o povo brasileiro, a igreja brasileira, não só o Brasil, mas todas as nações, voltar a temer o Senhor, voltar a enxergar e entender que existe um Deus no céu, né? Existe um Senhor que cuida todas as coisas, que está vendo todas as coisas, que a gente pode ocultar coisas do homem, né? Mas não do olho do Senhor, né? Então, assim, glória a Deus, Giovana, pela essa palavra, né? Glória a Deus, Amália, assim, muito pontual que você falou. Achei, assim, que realmente as pessoas estão falando muito pouco de Jesus, né? Que é aquele que pode nos ensinar todas as coisas para sermos, né, ser exemplo para nós, né? Nós estamos passando a nossa responsabilidade como servo do Senhor muito para os nossos pastores. Ore por mim. Olha, pastor, eu estou com um problema. E o que é que está acontecendo? Os pastores estão ficando sobrecarregados. As pessoas lá não têm mais o hábito de orar. Então, que fique um exemplo para nós aqui, que a gente possa ajudar a pastora Mônica, a pastora Genesi, os pastores nossos daqui do Devocional, orar por eles. Vamos pegar na mão deles e orar, dar oração para eles todo dia. Eles precisam de oração. Eu oro pelos meus pastores todos os dias também, né? Mesmo com sendo, mas a gente precisa, eu preciso apoiar meu pastor, meus pastores, minha pastora. Não levo mais meus problemas para o meu pastor, porque eu tenho um Deus maior do que meu pastor. Eu tenho que orar. A minha obrigação como serva do Senhor, mesmo que eu não tenha nenhum cargo na igreja, você que não tem nenhum cargo, você é uma serva do Senhor. E a sua obrigação é interferir sempre ao irmão, interferir o inimigo orando por um irmão. Interfere mesmo, interfere. Tua oração, ela interfere, ela cai, joga fora, joga lá embaixo, joga para sarjeta inimigo, porque joga assim. E a gente vê, eu no devocional, eu num grupos nacionais de oração, a gente tem grupo de culto online, a gente vê, gente, diariamente as pessoas pedindo oração. Errado? Não. Mas a gente passa a educar as pessoas hoje. Vamos orar. Você ora na sua casa e eu oro na minha. Porque as pessoas estão passando a responsabilidade delas como cristão para nós e não pode. A gente não está ensinando a ser cristãos, ser filhos de Deus. Nós não somos crentes. Nunca se esqueçam que eu aprendi aqui no devocional, numa palavra que eu fui estudar. Nós não somos crentes, nós somos cristãos. Crente, até o capeta é. Tá bom? Eu aprendi aqui no devocional e fui pesquisar. E ela está aí. Então, gente, não passe a nossa responsabilidade como cristão, servo do Senhor, e a oração com os nossos pastores. Nós temos que pegar na mão dele. Nós temos pastores no devocional, gente. Vamos pegar na mãozinha deles e orar por eles. Vocês estão em minhas orações todos os dias. Todos vocês. Eu tenho 400 e poucas pessoas na Rede Amar. Então, todos os nomes nas minhas orações. Será que demora? Eu já tenho uma ideia, né? Quando eu digo para vocês, eu vou orar. É possível? Desde que você queira. Amém? Mais alguém? Palavra abençoada hoje. Eu queria só complementar rapidinho. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Complemente. Eu só queria complementar que, igual a Amália falou, que até falar de Jesus, que é o foco dessa devocional, né? Nós temos que ter o temor do Senhor, né? Que Ele vai estar nos direcionando para isso. E complementando também, gente, que cair
é uma decisão cair, sim, e isso está dentro de nós porque Deus está transformando nosso caráter, a nossa vida, e não quer dizer que as pessoas que caíram e que caem, que estão aí prontas, em nome de Jesus não vão mais cair, elas não, não têm a opção de cair, simplesmente a natureza pecaminosa está dentro de nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Senhor. Então, assim, eu posso perfeitamente, de uma hora para outra, esquecer do meu caráter por questão de segundos. E é muito comum. Mas o que é mais plausível é o arrependimento e a consciência de que, uma vez caídos, nós temos Cristo Jesus para nos levantar e nos restaurar e nos transformar, para que nós possamos conseguir viver uma vida digna, né, de servos, de embaixadores de Cristo aqui na dimensão. Como a Amália falou há pouco aí, a gente traz exemplo de pessoas, eu creio, sabe, que tudo tem a permissão do Senhor. Tudo tem a permissão do Senhor. A gente traz exemplo de pessoas amigas, amadas, porque a gente ama. Então, assim, igual a Amália falou, esses eu tô orando, Amália, de verdade. Orando de calejar uma partezinha do meu joelho aqui. E eu falei assim, eu não vou colocar nenhuma almofada, porque pagasse um preço maior pela vida desse pastor, dos meus amigos, estão passando por situações que a vida, que o pecado deixou consumir. Toda a trajetória dele, acabando com a vida pessoal, acabando com a vida de família. E fazendo realmente um saque na vida deles por causa de uma decisão de cair, né? E cai muito naturalmente, cai muito fácil, porque, como eu falei, a nossa natureza, infelizmente, é pecaminosa, mas Deus está aqui para nos restaurar, Jesus está aqui para nos trazer a consciência, para nos limpar, para nos purificar, para que nós sejamos luz, sim, que às vezes o nosso testemunho, a nossa vida de testemunha, ela vai impactar vidas através de Jesus, né? Às Amém. vezes o testemunho da Amália, contando como é que a Amália superou, como é que a Amália consegue a vida dela, porque ela vai dizer, porque foi Jesus, se não foi Jesus, eu era como diz uma palavra, eu não era ninguém, né? Mas através de Jesus Cristo, Ele que é a razão de todas as nossas vitórias, é Ele que nos diz, Ele que tem nos conduzido para a vitória, é Ele que tem nos trazido para a verdadeira luz todos os Amém, dias, porque Jesus. a Bíblia fala que a nossa carne corre incessantemente querendo ser corrupta. Não, mas eu sou crente, mas tá lá na palavra, tá lá na palavra, né? E É. como eu falei, a Bíblia é um manual vivo para nós seguirmos, então a gente tem que estar lá atento para que a gente possa, de verdade, viver uma vida e que essa nossa vida reflita o manual de vida que Deus deixou para mim e para você. Amém. Amém. Que a gente nunca esqueça que as pessoas que estão afastadas da igreja, que as pessoas que ainda não estão na igreja, elas chegarão através da nossa oração e nosso amor. Por isso a gente tem que orar sim, Giovana. Sempre. Orar pelas que da nossa família que ainda não conheceram, porque só ouvi falar. Ouvir falar não é difícil ter um comportamento como o de Jesus. Mas quando você passa a conhecer Jesus verdadeiramente, você se comporta. Você tenta, nunca vai ser igual, como eu já falei, mas você busca ser parecido com Jesus em muitas coisas. E é através do nosso amor, da nossa oração. Nunca se esqueçam, você que não teve um lar cristão, alguém orou por você. Eu tenho o meu amigo Max, que está no céu, para mim ser, nunca fui assim jogada no mundo, não, mas eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Até ter meu encontro com ele, já tive um encontro verdadeiramente com o Senhor, encontro mesmo, eu e ele, sem ser preciso ir ter aquele encontro com Deus, né, que é maravilhoso também. Mas eu tive meu amigo Maxi, que sempre mandava um louvor, mandava oração, e foi através dele que eu cheguei na igreja. Eu agradeço ele está lá no céu, eu tenho certeza que o Senhor a recolheu, porque ele era uma pessoa de um coração extraordinário. Aquele homem ali, pai, esposo e filho de Deus.
Eu sei que o Senhor recolheu, mas ele está num bom lugar, em nome de Jesus. Mais alguém? Pastora Genesi, tá? Pastora Mônica, estão caladinhas hoje. Querem falar alguma coisa, pastoras? Está aberta. Pastora Mônica também está aí. Nossa, nós temos pastores, gente. Somos tão abençoados. Deixa eu ver aqui. Pode falar, pastora. À vontade. Eu estou muito, muito feliz também com essa palavra, né, sobre o temor do Senhor. E nós sabemos que precisamos, né, dessa graça de Deus de temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Estou muito feliz. Novo dia, e que nós possamos buscar o Senhor, como falei, né, ontem, buscar o Senhor em primeiro lugar. E isso é muito importante. Faz toda a diferença no nosso dia, né? Que Deus abençoe todos nós. Amém, pastora. A pastora Mônica não está podendo falar, né? Então, gente, se não tem mais ninguém para falar sobre essa palavra, nós vamos chamar aqui uma pessoa para fazer a oração final, que a Elaine precisou sair, era ela, né? Dani, você pode fazer? A Vanessa está aí, pode fazer? A Dani fez ontem. Fez ontem, né, Dani? Oração. Vanessa, você pode fazer a oração, Vanessa? Não ouvi mais você, Vanessa, orando. Vanessinha. Acho que ela está ocupada. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, Dani, é você de novo. Servo, servo, minha filha. Ore pela Giovana, a família dela, o lar dela, a pastora Mônica, a pastora Genesi, Camila, Vanessa e Cristina. E eu, se você puder. E você também, Dani. Vamos orar, então. Paizinho querido, obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã. O Senhor nos permite, Senhor, em tempos de paz na nossa nação, nos reunirmos, Pai, neste devocional, para ouvirmos ser uma palavra, Pai, que vem do Senhor, através do Espírito Santo, através da nossa irmã Giovana, Pai. Uma palavra, Senhor, que nos traz, Senhor, para refletirmos, para nos alinharmos, Pai. O que estamos fazendo, Senhor, com a nossa vida, Pai, para que o temor a Ti seja resgatado, restaurado nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra crie vida em nós, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa, durante todo este dia, Senhor, continuar latente dentro de nós, para que possamos olhar para nós mesmos, Pai. E entendermos e enxergarmos, Pai, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor, aquilo que precisamos ser corrigidas, Pai. Qual é a nossa iniquidade, Senhor? O que nós estamos feito, o que desagrada, Senhor, e que nos afasta de Ti de alguma maneira, aquilo que nos faz, Pai, não sermos temente a Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, como servas, filhas, ministras do Senhor, Pai, somos filhas, somos noiva de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a Tua palavra nos diz, Pai, no livro de Cantares, Senhor, que somos como uma fonte selada, Pai, e que assim nós sejamos, Pai, puras, Pai, que nós possamos esperar por nosso amado, pelo nosso noivo com paciência, Senhor, sendo puras, Pai, tementes, Pai, pacientes, Pai, em Ti, crendo no Senhor Jesus, Pai, em tudo aquilo que foi feito, em tudo aquilo que é o plano de salvação, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida da Giovana, Pai, Tua filha, Tua serva, que tem Te buscado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que ela tem feito por amor ao Teu nome, Pai, que o Senhor possa honrar, Senhor, que o Senhor possa dar fartura de dias para ela nesta terra, Senhor, que os celeiros da casa dela possam estar sempre abastecidos, Pai, que na casa dela haja temor, Senhor, que o lar, Senhor, dela, a família dela seja temente a Ti, Senhor, que ela seja uma filha temente a Ti, que ela seja obediente a Ti, Senhor, sempre guiada, Senhor, pelo Espírito Santo, à luz das Escrituras, meu Pai. Em nome de Jesus, eu coloco as nossas pastoras que estão aqui presentes na Tua palavra também, Senhor, no Teu altar, Senhor, mulheres do Senhor, Pai, mulheres que se dedicam à vida, Senhor,
para levar o teu evangelho, Senhor, para cuidar de vidas, para pastorear, Senhor, as ovelhas do teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, que jamais, Senhor, nesta vida, nessa existência, Senhor, o temor do Senhor venha se apartar da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor sustente a vida de cada pastora que aqui está, os seus lares, os seus esposos, Pai. Que elas possam permanecer firmes na missão, Senhor, que o Senhor deu a elas, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, todas as nossas irmãs que aqui estão, Senhor, se dedicando no devocional, Pai. Ouvindo a Tua palavra, Senhor, buscando as Escrituras Sagradas para dividir, para compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem nos ministrados, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da Camila, da Vanessa, Senhor, da Amália, Senhor, que unificou, que nos unificou, que tem sido um instrumento, Pai, de unificar, Senhor, essas mulheres de Deus, essas servas do Senhor, a partir deste devocional, Pai. Que o Senhor traga cura para elas, Senhor, que o Senhor traga provisão, Pai, que o Senhor traga bênçãos, Pai, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, Pai, sobre a vida da Amália, que o Senhor possa, Senhor, entregar para elas respostas de oração, Senhor, a qual ela tem clamado ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada mulher, Senhor. Tudo aquilo que elas precisam, que aquilo que é necessário, Senhor, para cumprir, Senhor, o propósito delas nessa existência, Pai, que o Senhor entregue as ferramentas, Pai, que o Senhor entregue as provisões, Pai, as conexões que são necessárias, que o Senhor venha entregar e gerar, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo e por tanto que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por podermos estarmos aqui presentes, Pai, para ouvir todos os dias algo que vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou até suando aqui, gente. Foi forte, hein? Gente, muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Eu vou me despedir de vocês.